Olá, tudo bem? Vamos dar continuidade ao nosso tema de Rococó. Na aula passada nós falamos sobre arquitetura e sobre o movimento em si. Hoje falaremos sobre pintura e escultura, ok? Vamos lá. Na pintura são nítidas as diferenças entre o Rococó e o Barroco. Essas diferenças começam no quesito tema para a pintura. Os temas do Rococó, os temas do Barroco, eles eram religiosos. Nós temos ali o retrato de Cristo, ceia. Nós temos vários relatos religiosos. E a igreja se beneficiou bastante do Barroco, tanto na arquitetura quanto nas pinturas. O céu sendo representado no alto da igreja, lá no teto, na abóbada do teto, enfim. Já no Rococó, nós temos pinturas que são mundanas, são temas mundanos, ambientados em jardins, parques ou interiores luxuosos. Os personagens já não são mais de inspiração popular, e sim os personagens das pinturas são os riquinhos, são quem bancava essa arte na época, que eram os aristocratas, que viviam ociosamente. Para quem não sabe o que é uma vida ociosa, é uma vida onde você não trabalha, onde você recebe tudo na mãozinha. Enfim, eles viviam de forma ociosa e viviam os seus tempos de ociosidade, de vida boa, até que houve a Revolução Francesa e que houve uma mudança radical em várias coisas e mudou a estrutura da época, né? A estrutura da sociedade da época, certo? Do ponto de vista técnico, também ocorreram transformações na pintura. Desapareceram os contrastes radicais de claro e escuro. No Barroco nós tínhamos muito isso, né? Tínhamos, inclusive, a moça do brinco de pérola, ela tá clarinha, mas atrás completamente escuro, não tinha nada, o fundo totalmente escuro, e para dar o contraste na pele branca e dar o chamativo aqui para o brinco da moça. No Rococó isso não ocorre. O que acontece? São cores claras, luminosas, o tom pastel passa a predominar nas pinturas e muda completamente o modo de pintar. Então, certos efeitos, né, de leveza dos tecidos, a maciez da pele feminina, a sedosidade dos cabelos, luzes e brilhos é predominante no Rococó. Então, entre os pintores desse período que se destacaram, os melhores expressaram o estilo Rococó foram dois. Foram Watteau e Chardin. Eu espero estar falando corretamente o nome deles. Embora nascido em Flandres, Antoine Watteau, 1684 e morreu em 1721, é considerado um verdadeiro mestre da pintura rococó francesa. Seus quadros de cenas amorosas substituem as pinturas de temas religiosos e históricos. Seus personagens são joviais e parecem dedicados ao desfrute das boas coisas da vida. Porque era isso que os ricos queriam. Queriam quadros que passassem essa ideia mesmo. E a busca de uma cultura perfeita, de uma alegria de viver, estava sempre permeada nos quadros, né? Esse viver tranquilo. Mas, como eu digo sempre, o artista, ele vai sempre mostrar o que está dentro dele, porque a arte, por mais que alguém esteja comprando essa arte, esse material passa por dentro do artista. Então era indisfarçável uma nota de melancolia, um certo ar de tédio em meio a um prazer, porque era bom, né? Nossa, pensa, alguém está pagando para eu trabalhar, não precisa se preocupar com feijão, não precisa me preocupar com arroz, não precisa me preocupar com nada. Estão pagando meu salário para eu pintar, para eu fazer uma coisa que eu amo, que eu adoro, certo? Mas mesmo assim eu coloco aquilo que eu sinto lá no íntimo. Era uma espécie de desagrado por pintar somente coisas para agradar alguém, certo? Então, continuando.
A principal obra de Watteau foi o Embarque para Citera. É isso mesmo, Citera e não Cítera. Essa pintura expressa de um modo completo a elegância da nobreza francesa do século XVIII. No que diz respeito ao tema, essa pintura é uma representação de pessoas se dirigindo para um lugar onde o romance sempre recomeça. É algo surreal, não é algo assim muito literal, não. Era uma coisa assim meio fantasiosa. Essa Cítera é uma ilha do Mediterrâneo, centro de um antigo culto pagão a Vênus, a deusa do amor. E é muito interessante a pintura, porque nós vemos até um bumbuzinho de fora. Então, do ponto de vista puramente pictórico, é interessante observar a passagem delicada da neblina, vamos falar sobre a pintura, tá? Sobre o lago, para a luz que incide nas roupas das mulheres, né, que no caso eram cetins, e por essa técnica o artista procurou criar uma atmosfera em que os limites entre o sonho e a realidade não ficaram muito claros. É como eu disse, era algo fantasioso. Aí ele completou também com querubins soltos, né, no ar, e com uma decoração bem rebuscada na barca que ficava ali ancorada às margens do lago. Jean-Baptiste Simeon Chardin tinha uma situação econômica um pouco melhor. Gente, é o que eu vivo dizendo, situação econômica. O trem que divide águas, que faz diferença na vida de qualquer pessoa. Então, ele tinha uma situação econômica melhor do que Watteau, e aí esse fato permitiu que Chardin fosse mais livre das imposições da aristocracia. E aí ele podia pintar os seus quadros de uma forma um pouco mais de dentro dele, e não mais uma coisa encomendada, porque alguém está pagando. Então ele era um pouco mais livre. E aí ele apresentou, né, em vez de ficar apresentando aquelas pinturas compradas, já cheias de, olha, eu quero assim, assim, assado, eu não quero tristeza nas minhas obras, eu quero só alegria. Então, já que não era assim, ele pôde pintar a vida cotidiana dos burgueses da França. Lembrando, não, deixa eu falar. A principal característica de Chardin é sua composição nítida e unificadora de todos os elementos retratados. No quadro De Volta ao Mercado, a personagem que chega à sua casa carregada de compras é percebida visualmente pelo espectador de um modo perfeito em relação ao mobiliário. Isso aí é o tal do ponto de fuga que o artista tem que saber. Ele tem que pintar, e por mais que essa obra seja bastante artística e você vê que houve todo um esmero ali, tem que ter elementos que você bate o olho e reconheça o que é, senão vira uma outra coisa. Você tem que saber que a porta é a porta, que se tem uma pessoa mais profunda, essa pessoa tem que estar um pouco menor, um pouco distante, para dar a ilusão da distância, quando na verdade é um material plano, mas você dá a profundidade, a aproximação, enfim, maravilhoso isso. Então ele conserva o mesmo toque luminoso de Watteau, mas os temas de interesse dos dois artistas, apesar de pertencerem ao mesmo nicho, movimento artístico, são muito diferentes. Mas são diferentes porque Chardin tem liberdade para pintar o que bem queria, apesar de pintar também para os aristocratas, mas ele tinha uma liberdade de poder pintar o que ele queria, por causa da liberdade financeira. Certo? Então ficamos aí com a pintura. Agora vamos para a escultura. Nessa arte, o estilo rococó substitui os volumes que indicam o vigor e a energia do barroco, né? Por linhas suaves e graciosas. Então aquele volume, aquela coisa toda, aqueles arabescos, aquelas coisas cheias de ouro, cheio de gueri-gueri que tinha no barroco, no rococó elas são bem suavizadas. A escultura se torna intimista e geralmente procura retratar pessoas mais importantes da época, voltando para o aspecto da aristocracia.
Ah, vamos representar aqui o bonitinho lá, porque tem muito dinheiro. Então vou fazer uma escultura dele, certo? São famosas, por exemplo, as esculturas de Jean-Antoine Houdon, fez para retratar Voltaire, Diderot, Rousseau. Esses são pessoas que viveram bem antes e que fazem parte dos clássicos, inclusive, da sociologia. Outros personagens da história francesa e universal também, bem como personagens da aristocracia atual. E dessas esculturas, a de Voltaire era a mais conhecida, por causa da percepção aguda que o artista teve do caráter do pensador francês, né? Ele não retratou só, tipo, ah, não, isso é Voltaire. Não, ele colocou a mais, no sentido de você olhar e ver uma profundidade, uma coisa ali que retratava realmente o que ele era. E não só, ah, não, esse aqui é ele. Ah, mas não parece com ele. Não, era além de parecer, ainda tinha aquela essência do Voltaire na escultura. Não é todo artista que consegue fazer isso. E não foi apenas nos retratos que se destacou a escultura rococó. Ela foi a responsável pela criação das estatuetas decorativas e a partir da invenção da porcelana por 2 cientistas alemães. Eu sempre achei que a porcelana era lá da China, né? Foi invenção chinesa. Não, foram os alemães. Aí lá vem os nomes estranhos, ó. Tishniaus, pelo amor de Deus, e Boettiger. E isso foi em 1708. E em 1709 surgiram as primeiras peças decorativas de porcelana. E durante o século XVIII, os escultores rococós, alemães, franceses, italianos, espanhóis, criaram modelos para manufatura. Manufatura é quando eu pego uma coisa só e consigo reproduzir várias vezes, né? A manufatura dá origem a esse modelo que nós temos de fabricar coisas em série. Certo? E aí começaram a reproduzir estatuetas, temas mitológicos, campestres e da sociedade cortesã. E entre esses escultores decorativos estão, por exemplo, François Boucher e Etienne Maurice Falconet, que criaram modelos de pequenas estátuas de Vênus, banhistas, ninfas, cupidos, para manufatura real de porcelana e de Sèvres. É isso, gente. Beijo, fiquem bem e até a próxima aula.